Feliz sábado. That publishes a monthly sermon on CD. Guarde a Fé é um ministério que mensalmente traz sermões a respeito desse tempo que vivemos em CDs. We emphasize and analyze current events in light of Bible prophecy. Enfatizamos e analisamos os eventos à luz da profecia bíblica. And we've been doing this now for almost 19 years. Já fazemos isso por praticamente 19 anos. And we also have a product that we publish a CD in Portuguese every month. E também temos aqui um CD que é publicado em português todos os meses. And you will have opportunity to receive these CDs in the mail. E você poderá então terá a oportunidade de receber esses CDs no seu correio, no seu endereço. Later at the end of the service today. Ao final então do culto de hoje, onde você poderá preencher um formulário. Our subscriptions are free of charge. Todas as inscrições são gratuitas. And so you will be welcome to join the free subscription if you wish. Então, aqueles que desejarem, será um prazer então enviar para vocês que participem dessa inscrição gratuita. I want to thank the pastor, elders, and those who organized this meeting today. Gostaria de agradecer aos pastores e anciãos, líderes dessa igreja que organizaram este encontro hoje. It is a great pleasure to spend these Sabbath hours with you. É um prazer passar essas horas dos sábados com vocês. I come from Virginia. Eu venho do estado de Virgínia, where it is cold. onde é muito frio, lá nos In Estados fact, on Unidos. Friday morning we had snow on the ground. Na verdade, sexta de manhã nós tínhamos neve pelo jardim, pelo chão. So I came to Brazil to warm up. Então eu vim aqui para o Brasil para esquentar um pouquinho. And maybe it's so hot here that when it's all over I'll have to go back home and cool off. I'll have to go back home to cool off. É verdade, aqui é tão quente, agora aqui está tão quente que vou ter que voltar para casa para esfriar agora a cabeça. Turn with me in your Bibles to the 13th chapter of Revelation. Agora abra sua Bíblia no capítulo 19 de Apocalipse. I would like to show you something today Gostaria de mostrar algo para você hoje that I believe will help you understand the times in which we live que acredito que o ajudará a compreender os tempos em que vivemos and also to understand the Bible more clearly. e também para entender a Bíblia mais claramente. You see, there is coming at the end of time Veja, estamos chegando ao fim dos tempos a crisis upon God's people. e no final dos tempos há uma crise sobre o povo de Deus. It is a worship crisis É uma crise de adoração, in which everyone will be required to worship in the same way. Veja, cada um deverá adorar, será obrigado a adorar da mesma forma. This worship crisis Essa crise de will adoração be universal. será universal. It will include everyone and change the lives of everyone. Incluirá a todas as pessoas e mudará a vida de cada um aqui. Revelation chapter 13 describes this worship crisis. Apocalipse 13 descreve essa crise. Verse 8. Apocalipse 13, verso 8. It says that all that dwell upon the earth shall worship him, Veja que todos na terra adorarão. whose Adorar. names are not written in the book of life of the Lamb slain Todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. from que the foi morto. foundation of the world. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. That's verse 8. Esse é o verso 8. It goes on to describe other circumstances. E aqui continua descrevendo outras circunstâncias. And again in verse 12 we read that them that dwell upon the earth will worship the first beast. E veja que continua dizendo no verso 12 que aqueles que habitam na terra adorariam a primeira besta. In other words, there are two beasts and the second one enforces the worship of the first beast. Em outras palavras, há duas bestas e a segunda, ela força a adoração da primeira besta. Beasts Obriga. represent civil powers in Bible prophecy. Bestas significam poderes civis na profecia bíblica. The papacy is a civil power. O papado é um poder civil. And the United States is a civil power. E o poder dos Estados Unidos é um poder civil, governo. Papacy is also a religious power. O papado também é um poder religioso. So the United States and the papacy are working together Então os Estados Unidos
e o Vaticano estão trabalhando juntos to prepare for this crisis. para preparar o mundo para essa crise. And then all the way down in verse 15, Então vemos no verso 15, it tells us again that they will worship the image of the beast. e fala aqui novamente que eles adorarão a imagem da besta. And there'll be no buy, no sell laws. Então ninguém vai poder comprar nem vender, And everyone will be involved in this worship. e todos estarão envolvidos nessa adoração. They will receive the mark of the beast. Eles receberão a marca da besta. Now this is a global worship principle. Veja que esse é um princípio de adoração global. It's not just isolated to the United States or Brazil or some other nation. Não é algo isolado nos Estados Unidos, no Brasil ou em algum outro país. It involves every nation of the earth. Envolve cada nação da terra, todas. It is truly a global worship. É uma verdadeira adoração global. But where does this come from? Mas de onde vem isso? You see, all the way back in the beginning of the Bible, Então vamos lá para o comecinho da Bíblia. there is a prophetic description of what is going to take place in the last days. Veja que é uma descrição profética do que vai acontecer nos últimos dias. This prophetic description Essa descrição profética is in the form of a story. está numa forma de uma história. And you'll find it in Genesis chapter 10. E você pode encontrá-la no capítulo 10 do livro de Gênesis. I hope you brought your Bibles today Espero que tenham trazido suas Bíblias hoje, because we're going to look at some very important scriptures that will teach us about our time. porque iremos ler importantes versos que ensinam o tempo em que vivemos. Genesis chapter 10 Gênesis capítulo 10. is a rather boring chapter of scripture for some people, for most people. Para a maioria das pessoas, é um dos capítulos mais chatos da Bíblia. These verses describe whose children belong to whom. Esses versos dizem quem é filho de quem. Father and son and grandson and all the different families. Pai, filho e neto e todas as famílias. What's so interesting about this? O que tem de tão interessante nesse capítulo? But yet when you pay attention to what it actually says, Mas quando você presta atenção no que realmente ele diz, it opens up a very interesting description of our own time. abre uma descrição muito interessante do nosso tempo. Let's begin with verse 8. Iniciemos pelo verso 8. And I hope you know how to count. Espero que consigam contar, que possam contar. You know how to count? Quantos aqui sabem contar? Okay. Muito bem. High school counting. Agora vai ser contas do ensino médio. All right. It says in verse 8 that Cush, one of the sons of Ham, Muito bem, aqui diz então que Cush, um dos filhos de Ram, begat Nimrod. de Cão, desculpem, gerou a Nimrod. He began to be a mighty one on the earth. E ele, diz aqui, começou a ser poderoso na terra. Perhaps you have heard of Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar de Nimrod. Nimrod was the father of all pagan religion. Nimrod foi o pai de todas as religiões pagãs. And all pagan religion is the same. Todas as religiões pagãs são a mesma coisa. It is a national religion. É uma religião, são religiões racionais. Nimrod wanted to establish his religion in opposition to the law of God. Nimrod quis estabelecer a sua religião em contraponto, em contraposição a Deus. And it says that Nimrod began to be a mighty one in the earth. E começou a dizer que Nimrod se tornou poderoso na terra. He knew that he could not establish this religion, Ele sabia que não poderia estabelecer essa religião, this worship principle, esse princípio de adoração, without enforcing it by power. sem forçá-lo através de um poder. So he became a mighty one. Então tornou-se poderoso. Eram What- religiões nacionais. What is a mighty one in the earth? O que é uma pessoa poderosa na terra? Well, these are the rulers, Esses são os governadores, presidents, presidentes, prime ministers, primeiros ministros, monarchs, os monarcas, reis, dictators. os ditadores. These are the ones who rule human people, many people. Esses são os que governam, que estão sobre muitas pessoas. If you're going to force your religion on somebody else, you have to establish someone who will rule over them.
Se você quer forçar a sua religião em alguém, você tem que fazer com que isso venha através de uma pessoa que force isso no The povo. Bible describes the mighty men of the earth A Bíblia descreve o homem poderoso da terra, as those who control politics and economies. os homens poderosos da terra são os que controlam a política e a economia. Now, in verse 10, Veja que no verso 10, it says the beginning of his kingdom was Babel. diz que o princípio do seu reino foi Babel. In other words, Nimrod wanted to establish a kingdom. Em outras palavras, Nimrod quis estabelecer um reino. And this kingdom was intended to be a worldwide kingdom. E esse reino estava pressupondo ser um reino mundial. Ellen White in Patriarchs and Prophets says that their intention, Nimrod and his colleagues, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que a intenção de Nimrod e os seus amigos, seus was parceiros, to establish a worldwide monarchy. era de estabelecer uma monarquia mundial. And they almost succeeded. E eles quase conseguiram. They worked very hard. Eles trabalharam muito. And they started with Babel. E começaram com Babel. Babel was the beginning of his kingdom. Babel foi o princípio, o começo do seu It reino. was intended that the city of Babel would be where his palace was established. Era no plano deles que Babel seria o local, a cidade onde o palácio deles seria construído. It was from Babel that Nimrod intended to rule the world. Era de Babel que Nimrod queria governar o mundo. And then it says that there were other cities as well. E aqui diz que havia também outras cidades. Babel was the first. Babel foi a primeira. And in verse 10 it says Erech, Akkad, and Calneh in the land of Shinar. E aqui no verso 10 diz Erech, Acade e Calné na terra de Sinar. These were big cities. Eram cidades muito grandes. You see, anyone who wants to globalize must establish big cities. Veja que todo aquele que quiser estabelecer uma globalização deve começar fundando grandes cidades. You can control people much better in the city than you can in the countryside. Você pode controlar muito melhor as pessoas numa cidade do que no campo. Cities can control where you live. As cidades podem controlar onde você mora. Rulers of cities can control where you shop and buy your food. Os governantes da cidade podem controlar onde você compra a sua comida. They control where you work. Eles controlam onde você trabalha. They control your utilities. Eles controlam tudo aquilo, todos os equipamentos urbanos e as coisas que você tem. Everything about your life is controlled when you live in a city. Tudo que você tem, você usa, é controlado quando você está na And cidade. São Paulo is no exception. São Paulo não é uma exceção. Now, these men, this tells us prophetically Isso nos mostra profeticamente that we are coming to a time when cities will again become major centers of power. onde estaremos de novo, numa época em que as cidades se tornarão locais de centralização do poder And control. e controle. das In pessoas. terms of the New World Order, Ligando isso na nova ordem mundial, they are already talking about cities as the control towers of the nations. eles estão já estabelecendo nas cidades ou as cidades como torres de controle da população, das nações. I had a man tell me recently that he is a teacher in a public school. Um certo homem veio falar comigo que ele é um professor numa escola pública. This is in Australia. Isso foi na Austrália. He said that in the syllabus that he uses to prepare his classes. Ok, e nos livros, na bibliografia que ele utiliza para preparar suas aulas, That they are already telling the teachers to teach the children that the cities are very important to their future. eles já estão dizendo que para os alunos, para os professores dizerem aos alunos que as cidades são muito importantes para o seu futuro. And he said that is how they describe the cities, as control towers like at an airport. E é assim que eles descrevem a cidade, como torres de controle de um aeroporto.
Control towers at an airport control the traffic of the airport. As torres de controle no aeroporto controlam o fluxo do tráfego aéreo. And that's how cities are going to be used to control nations and populations of people. E é assim que as cidades serão usadas para controlar as nações e as pessoas. And so the Bible gives us a lot of detail about globalization. Veja então que a Bíblia dá muitos detalhes sobre a globalização. It is prophetic detail. São detalhes proféticos. And when you see this, it opens up your understanding to why things are the way they are. Então, assim, abre-se o nosso entendimento para sabermos por que as coisas são do jeito que são. So how many cities did Nimrod build? Quantas cidades, então, Nimrod construiu? Babel, Babel, Erech, Erech, Akkad, Akkad and Calneh. e Calné. How many is that? Quantas? 4. Okay, Muito bem. you can count. Vocês sabem contar. Que bom. But that's not all. Mas não foram todas. Nimrod had a colleague. Nimrod tinha um amigo. His name was Assyria. Seu nome era Assíria. Verse 11. Verso 11. Out of that land went forth Asher, Dessa mesma terra saiu a Síria. and he builded more cities. E ele edificou, He builded Nineveh in verse 11, edificou Nínive, no verso 11. Rehoboth, Rehoboth, Keilah, Rehobote, Ir, verse 12, Cailá. and Rezin, E Rezem, no verso which is 11. between Nineveh and Que Keilah. está entre Nínive e Calá. And then it says, the same is a great city. E diz aqui então que era uma grande cidade. In Rezem. other words, this was a very large city. Em outras palavras, era uma cidade muito grande. What they were doing in Assyria was building one city right after another. Veja que eles foram então construindo uma cidade após a outra. It was like São Paulo. Era como São Paulo. You know, one big city after another. Uma cidade depois da outra, uma grande cidade depois da outra. Or do lado New da outra. York, Ou one como big Nova York. city after another. Uma grande cidade depois da outra, do lado They're da all outra. together in one great metropolis. Vejam que estavam todas juntas como uma grande, uma megalópole. These cities were also close together. Essas cidades então também estavam... Now you heard about Nineveh. Agora vocês já ouviram falar de Nínive. You know that Nineveh was a wicked city that God was going to destroy at one time. Vocês sabem que Nínive era uma cidade pagã e que Deus se propôs a destruí-la numa Who época. did he send to Nineveh? Quem ele enviou para Nínive? Okay, Jonah. Jonas, muito bem. And Jonah did not want to go to Nineveh. E Jonas não queria ir para Nínive. And so he ended up in the belly Ele of a acabou whale. na barriga de uma baleia, de um peixe. It's quite an interesting story. É uma história muito interessante. But finally, Jonah went to Nineveh, they repented, and God allowed them to continue for some time. Veja que finalmente Jonas chegou a Nínive, Nínive se arrependeu e continuou por mais um tempo. But this is where where Nineveh came from. Mas é daqui que Nínive veio. It came from Assyria Veio de Assíria. and Nimrod. E Nimrod. Ok, apenas explicando que o nome Assíria na Bíblia em português está como um lugar, mas ele é o lugar dado o nome segundo o nome da pessoa, conforme está na Bíblia aqui em inglês do pastor. Então Assíria é o nome da pessoa e do local. Now, Vejam, there was another colleague of Nimrod who was helping him build his empire. tinha um outro amigo de Nimrod que o ajudou a construir o seu império. His name was Canaan. Seu nome era Cainã. We find Canaã. it in verse 15. Vemos isso no verso 15. It says, Canaan begat Sidon, his firstborn. E veja que Canaã gerou a Sidom, o seu primogênito. And then it lists his other sons. Então teve outros filhos, And there were many of them. muitos outros. And over time, they also built great big cities. E com o passar do tempo, eles também construíram grandes cidades. This tells us that those who are wanting to globalize the world today Veja que então aqui está mostrando que aqueles que querem globalizar o mundo are hoje very interested in big cities estão muito interessados em grandes cidades, because they are control points porque eles podem controlar for the population of the earth. terão controle das populações da terra. Now, what cities did Canaan build? Quais cidades Canaã construiu? It says in verse 19,
Veja no verso 19, that the border of the Canaanites was from Sidon, Que o- which was the city named after his firstborn son. veja que aqui diz que o termo dos cananeus desde Sidom, que era o nome do Okay, primeiro now filho, it's as if the Bible it's as if Moses is taking us on a journey. Taking us on a journey. vejam que se Moisés hoje estivesse nos levando para uma viagem, And this is a journey from one city to the next. e fosse uma viagem de uma cidade para outra, And look what it says. o que diz aqui? Veja. Sidon was the first, Sidom era a primeira, as thou comest to Gerar. indo para Gerar, You o see, caminho para we're Gerar. going on a journey. We're going from Sidon to Gerar. Veja que estamos então numa viagem de Sidom para Gerar. So we have two cities. Então temos duas cidades. Okay? Then it says, unto Gaza. Indo então para Gerar até Gaza. So the next city is Gaza. Então a cidade seguinte é We still Gaza. have Gaza today. Ainda temos Gaza hoje. Then it says, as thou goest unto Sodom and Gomorrah. Indo para Sodoma e Gomorra. So in other words, the journey takes us from Sidon to Gerar to Gaza to Sodom and to Gomorrah. Veja então que essa viagem nos leva de Sidom para Gerar, passando por Gaza até Sodoma e Gomorra. But it doesn't stop there. Mas não para ali. It says that it goes to Admah and Zeboam, even unto Lasha. Veja que diz que continua de Admah, Zeboim até Laza. How many cities is that? Quantas cidades são aqui? Agora eu não pude escutar. Quantas? Oito. Okay. Correcto. 8 big cities. 8 grandes cidades. These cities were all in a line, Essas cidades estavam todas no mesmo caminho. one right after the other. Uma depois da outra. You didn't know there was so much detail in Genesis chapter 10, did you? Vocês não sabiam que tinha tanta coisa interessante aqui em Gênesis 10, sabiam? And this is prophetic detail. E esses detalhes são proféticos. Because in many countries we have the same circumstances as they had. Porque em muitos países temos as mesmas circunstâncias que eles tinham. So they built these big cities. Então eles construíram essas grandes cidades. And they were all following one principle. E todos estavam seguindo um The princípio. principle of O globalization. princípio da globalização. And this is a prophecy about what will happen in the last days. E isso é uma profecia do que ocorrerá nos últimos dias. Now we come to chapter 11. Chegamos então ao capítulo 11. Okay? And I want you to Bem. notice some very interesting details about this story. Quero que percebam os detalhes bastante interessantes sobre essa história. Verse 1. Verso 1. It says, and the whole earth was one language and one speech. E aqui diz que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. See, back then, there was no need for those boys, these people. Veja que naquela época, assim, esse pessoal não tinha emprego lá. You don't need a translator back then. Eles não precisavam de tradutores naquela época. Now we need a translator. Hoje precisamos de tradutores. But back then, everybody spoke the same language. Mas naquela época todo mundo falava a Maybe it mesma was língua. Portuguese. Precisava, todo mundo falava português. Maybe, probably not, but Talvez não it's fosse. nice if it was. Seria bom se fosse, né? Portuguese is only one language, however, of many hundreds of languages today. Português, no entanto, é apenas uma língua entre muitas línguas que temos hoje. We need language. Precisamos do idioma. It's the way we can communicate with each other. É a forma como nós nos comunicamos uns com os outros. And it's very important for us to realize that language is a key principle of globalization. Nós precisamos entender que o idioma é uma das chaves, um dos princípios chaves para a globalização. To globalists, language is very important. Para os agentes da globalização, o idioma é muito importante. And it's so important that God actually tells us about it twice. E é tão importante que Deus menciona isso 2 vezes. Look at verse 6. Veja o verso 6. It says in verse 6, Aqui no verso 6 diz: the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua.
So he tells us twice. Então ele menciona isso 2 vezes. Language played an important part in Nimrod's agenda. O idioma tinha um papel muito importante ali na programação de Nimrod. Why would that be? Por que era tão importante no plano dele? You see, if everyone speaks the same language, Veja, quando todos falam, se todos falam a mesma língua, which implies that everyone has the same culture, isso diz que então todos desfrutam da mesma cultura, that participam. would make it very easy to make business and progress and commerce and trade. Isso tornava muito fácil progredir na questão da negociação, dos aspectos comerciais, de toda a negociação econômica da época. You know, it's very difficult to work in business across language and cultural barriers. Veja que é muito difícil estabelecer negócios ou fazer negociações quando você tem barreiras culturais e de idioma. So back then, there were no problem like this, like we have today. Então, naquela época não tinha problemas como nós temos hoje com a China, por exemplo. I will come back to this question of language in a minute. Dá um minuto, eu vou voltar a esse ponto da língua, do But I idioma. want you to notice some other things. Mas agora quero que observem outras coisas. Verse 2. Verso 2. It came to pass, just read it. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Notice that it says they journeyed from the east. Veja que aqui diz que eles viajaram do Oriente. That does not mean that they journeyed west. Isso não quer dizer que eles foram para o Ocidente, para o Oeste. Actually, they journeyed north. Na verdade, eles foram para o Norte. You see, the reason for that is because in the Bible, O motivo disso é porque na Bíblia, Jerusalem is the center of attention. Jerusalém era o centro das So when atenções. it talks about the east, Então, quando fala sobre o Oriente, it's talking about east of Jerusalem. está falando sobre o Oriente de Jerusalém, o lado Oriente de Jerusalém. Where did the ark land when Noah was at the end of the flood? Depois do dilúvio, aonde que a arca parou? Ararat. Ararat. Today that's in Turkey. Hoje fica ali na Turquia. That is east of Jerusalem. Isso está ao oriente, ao leste de Jerusalém. So they journeyed from the east. Então eles viajaram do leste, do oriente. And they came, it says, to the land of Shinar and dwelt there. E aqui diz que eles foram para o Vale de Sinar e habitaram ali. So they had to go north. Então eles foram para o norte. Where is the land of Shinar? Aonde é que fica a terra de Sinar? Little high school geography. Então vamos lá, geografia do ensino médio. Huh? Where is the land of Shinar? Onde é que é a terra de Sinar? Iraq. O Iraque. Okay. Muito bem, o Iraque Muito hoje. bem. Iraq is where they lived. Então é no Iraque que eles viviam, que eles It was moravam. a much more fertile place than it is now. Era um lugar muito mais fértil do que é hoje. But they went to this place. Why? Mas eles foram para lá, por quê? They went there because the children of Ham, one of the sons of Noah, Eles foram para lá porque os filhos de Cão, um dos filhos de Noé, did not like to live near the children of Shem and Japheth. não gostava de morar perto dos filhos de Sem ou de Jafé. These two men and their families were loyal to God, Esses dois homens, suas famílias, eram leais a Deus. but the children of Ham did not want to be loyal to God. Mas They os wanted to filhos- go their own way. Mas os filhos de Cão não queriam ser leais a Deus, eles queriam o outro lado. So they had to leave them, Então eles tiveram que deixá-los para trás. and they went north up Yes. to Shinar. Eles foram para o norte até Sinar. All right, and in Shinar they did something very interesting, E em Sinar eles fizeram algo muito interessante, something very prophetic. algo muito profético. They said to one another, verse 3, E disseram uns aos outros no verso 3, Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. all right, verse 4. O verso 4 continua dizendo, e disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e passamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. So they built a city. Então eles construíram uma cidade. That was the first city. Essa foi a primeira cidade. Primero cidade. Primeira cidade. In this city they also built a tower.
Nessa cidade eles também construíram uma torre that was going to reach up to heaven. que deveria chegar até o céu. There was some reasons why they built the tower. Havia alguns motivos por que eles construíram uma torre. Why do you think they built the tower? Por que vocês acham que eles construíram uma torre? They were going to escape another flood. Para fugir de outro dilúvio. They did not trust God. Não confiavam em Deus. They did not trust the figment of a rainbow. Eles não confiavam no sinal do arco-íris. You know, the rainbow is a sign that God will never destroy the whole earth with another flood. Vejam que o arco-íris é um sinal de que Deus jamais vai destruir a terra com outro dilúvio. But the rainbow, it comes after the rain, Mas o arco-íris vem depois da chuva and then it e disappears. depois ele desaparece. They didn't like something that wasn't solid. Eles queriam algo que fosse mais concreto. They wanted to escape another flood because they thought God could not be trusted. Eles queriam escapar de outro dilúvio porque eles achavam que Deus não era digno de confiança. So they built this tower because they were concerned about security from natural disasters. Então eles construíram essa torre porque estavam preocupados com a sua segurança em relação a desastres Now that's naturais. prophetic. Isso é profético. You see, cities today are very concerned about natural disasters. Veja que as cidades hoje estão muito preocupadas com a proteção contra desastres They naturais. want security from floods and from hurricanes. Eles se preocupam com a segurança contra enchentes e furacões. In Japan, No Japão, they built a seawall out in the ocean eles construíram um muro de proteção, um dique no mar, lá no meio do oceano, near the city of Sendai. do lado da cidade de Sendai. Sendai? And when the earthquake and the tsunami came, what happened to those walls? E quando veio o tsunami e o terremoto, o que aconteceu com aqueles diques, com aqueles muros? Those walls could not stop the water from coming in and destroying the city. Veja que aqueles muros, aqueles diques não conseguiram segurar a água e nem evitar a destruição da cidade. No matter how strong the security, Veja que não importa quão forte seja a segurança. natural disasters can still destroy the cities. Desastres naturais ainda podem destruir as cidades. Globalists are concerned about security, Os globalistas, vamos chamar assim, estão preocupados com a segurança. and they want to build buildings that are earthquake resistant. E eles estão envolvidos em edificar prédios que sejam resistentes a terremotos. In places like Los Angeles, Em lugares como Los Angeles, they put fuses in the foundation. eles colocam fios. You have electrical fuse? Well, this Ok, is a eles colocam construction- fusíveis Yeah, this is a construction fuse. fusíveis de construção para proteger ali, para trabalhar nas fundações. And when there's a shaking from the earthquake, E quando houver um abalo por causa do terremoto, the fuse gives way and keeps the building from falling over. então o fusível ele se rompe e evita que o prédio caia. I have an uncle Eu tenho um tio who has a business que tem um negócio where he makes aluminum valves que ele faz válvulas de alumínio, that they put in gas pipes que coloca ali em tubos de gás in the cities nas cidades, that automatically shut off the gas Que when there is automatica- earthquake shakes. essas válvulas Strong enough. automaticamente fecham, cortam o gás quando há um abalo. They're doing what they can to prevent disaster. Estão fazendo tudo o que podem para evitar os desastres. And it's not just in Los Angeles. Não é apenas em Los Angeles isso. This happens in many cities. Isso acontece em muitos lugares. They are concerned about security. Estão preocupados com a segurança. Cities are concerned about security for other reasons too. Cidades estão preocupadas com segurança por outros motivos You também. remember Nineveh Lembram-se de Nínive, and Sodom and Gomorrah? Sodoma e Gomorra? These cities were wicked cities. Essas cidades eram cidades ímpias. And when people are concentrated together, E quando as pessoas estão ali apinhadas, they strengthen each other in wickedness. eles se fortalecem na sua impiedade, na sua maldade. They like to do evil. Eles apreciam fazer o mal. Wickedness is part of the DNA of cities. A maldade é parte do DNA das cidades. And we Christians sometimes become desensitized to the
wickedness all around us. E nós cristãos muitas vezes ficamos dessensibilizados em relação à maldade que está ao nosso redor. Crime, Os crimes, murder, assassinatos, immorality, imoralidades, all manner of evil is embedded in cities. todos os males, todas as formas de mal estão ali dentro das cidades. And Satan loves to destroy people who are in the middle of committing sin. E Satanás tem prazer em habitar no meio das pessoas que cometem pecado. Like at that nightclub in Rio Grande do Sul. Como a questão daquela boate no Rio Grande do Sul. But not only there, Mas não apenas lá, in Atlantic City, New York, when Hurricane Sandy came and destroyed the city. mas como lá em Atlantic City, Nova York, quando veio o furacão e destruiu. Atlantic City is a gambling town. Atlantic City é uma cidade de apostas, de jogo. Muito And obrigado. it's known for its wickedness and its sin. E é conhecida por causa da sua maldade, pelo pecado. And so these natural disasters, they come and they can destroy these cities. Então esses desastres vêm para destruir essas cidades. And God was not pleased with what the people were doing in Babel. E Deus não estava contente com o que as pessoas estavam fazendo em And by Babel. the way, they also wanted to go, another reason for the tower, Então another reason for the tower. eles tinham um outro motivo para fazer a torre. We are told in Patriarchs and Prophets, É nos revelado em Patriarcas e Profetas, was so that the people could send their scientists up into the tower que as pessoas poderiam enviar os seus cientistas lá para o alto da torre and examine the clouds para examinar, estudar as nuvens, to see if they could figure out how rain is formed. para ver se eles poderiam descobrir como era formada a chuva. They wanted to figure out if they could stop another storm or tempest like the flood. Eles queriam saber se poderiam descobrir como parar, impedir ou interromper uma outra tempestade ou um dilúvio. Today we call that weather manipulation. Hoje chamamos isso de manipulação climática. Have you ever heard of weather manipulation? Alguém aqui já ouviu falar de manipulação climática? Okay. There is much weather manipulation going on. Tem muita manipulação climática ocorrendo nesses dias. In other words, for instance, in China, Em outras palavras, vemos isso na China, they're trying to seed the clouds to see if they could get rain to come. eles procuram então semear as nuvens para ver se podem provocar chuva, Because they're in the middle of a drought. porque eles estão no meio de They're in the middle of a big drought for many years. eles estão no meio de uma seca por muitos anos. In the United States, Nos Estados Unidos, the Congress appropriates millions of dollars every year for weather manipulation nos projects. Estados Unidos, o Congresso aprova no orçamento uma verba para manipulação climática todos os anos de milhares de dólares. I'm sure other countries do the same thing. Milhões de dólares. Eu creio que outros países também fazem isso. And so they built this city. Muito bem, então eles construíram a And cidade. today the globalists are building big cities all over the world. E hoje os globalistas estão construindo grandes cidades por todo o mundo. 300 cities in China right now are being built for more than 1 million people each. 300 cidades hoje estão sendo construídas na China para acomodar mais de 1 milhão de pessoas. In the Middle East, No Oriente Médio, out in the middle of the desert, lá no meio do deserto, they are building enormous cities like Dubai estão construindo cidades gigantescas and como Abu Dubai Dhabi e Abu Dhabi. and other big cities out there for millions and millions and millions of people. E outras cidades lá para milhões e milhões de pessoas viverem. This is globalization, Isso é globalização. and we learn about it from the Bible. E aprendemos isso, vemos isso na Bíblia. And the Lord, verse 5 says, the Lord came down to see the city and the tower which the children of men build. E o verso 5 diz que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Do you think God was pleased with their city? Você acha que Deus estava contente com essa cidade? You see, these were globalists, the first globalists. Vejam que estes foram os primeiros globalistas. And God could see that their agenda was in exactly the opposite of his own agenda.
Deus pôde ver que o plano deles estava em oposição direta ao plano do Senhor. They were determined to become famous Eles- and have pride. O seu objetivo era se tornar famoso, era envolver o seu orgulho, exaltar o orgulho. It says that God came down to see what men were doing. E aqui diz então que Deus veio ver o que os homens estavam fazendo. Verse 6 says the Lord said, behold, well, you just read verse 6. Verso 6 diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. I want you to understand what's being said here. Gostaria que compreendessem o que está escrito aqui. Because of the one language, Em função de um idioma único, they were able to make rapid progress in their wicked plans. eles estavam tendo um progresso rápido em seus planos maldosos. God had to slow down this process. Deus tinha que impedir e retardar esse processo. And there was a reason. E havia uma razão. It says they have one language and this they begin to do. Eis o que fazem, têm uma mesma língua e isso é o que começam a fazer. In other words, they do these wicked things because of their one language. Veja, é que eles fazem essas coisas más por causa da sua linguagem, do seu idioma único. And then he said, now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. E aqui diz então, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. What is this about restraint? O que é isso? O que tem a ver essa restrição? They will Que é not isso? be restrained. Eles então estavam sem restrição? Please understand this. Por favor, entendam bem isso. It is the Holy Spirit that restrains the wicked. É o Espírito Santo que impede e restringe o mal. And what God is saying is that they had spurned the Holy Spirit. E o que diz aqui é que eles negaram o Espírito They were Santo. so determined in their course of action Eles estavam tão determinados em seus planos, em seu caminho, that they could no longer hear the voice of God's Holy Spirit. que não podiam mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. They could no longer understand God's purpose. Não conseguiam mais compreender o propósito de Deus. And so now nothing will restrain them, he says. Portanto, nada mais agora iria And restringir. the thoughts and the imaginations of their hearts E os pensamentos e a imaginação que havia em seu coração had now become similar to what it was like before the flood, tornou-se agora muito semelhante ao que era antes do dilúvio, where they only thought evil continually. onde eles apenas pensavam o mal continuamente. Do you think God was unprepared for this? Vocês acham que Deus não estava preparado para isso? No. God is never unprepared. Deus nunca está And despreparado. so God said, let us go down there, verse 7, and confound their language. O verso 7 diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. That they may not understand one another's speech. E assim eles não se entenderiam mais. That's why we have all these languages today. Por isso temos todos e tantos And idiomas verse hoje. 8 says that the Lord scattered them abroad. Verso 8 diz que o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. And they left off, or they stopped building the city. E cessaram, pararam de edificar a cidade. Nimrod's project collapsed. O projeto de Nimrod entrou em colapso. Nimrod's globalization collapsed. A globalização de Nimrod entrou em colapso. Nimrod's plans did not succeed Os planos de Nimrod não tiveram sucesso, because God was not with him. porque Deus não estava com ele. And now Babylon decayed. E agora a Babilônia estava em pedaços. Now this afternoon I'm Decadência. going to take this a little farther. Nós vamos ver esses detalhes então um pouco mais adiante, um pouco I mais a want to fundo. show you the next stage of globalization Quero mostrar para vocês o próximo estágio da so that you can globalização, understand what's going on in the world. para que vocês possam compreender o que está acontecendo hoje no mundo.
And we'll tie it all together. E vamos amarrar todos esses fatos e Because detalhes. the Bible gives us much detail about our times. Porque a Bíblia nos traz muitos detalhes a mais sobre o tempo que And vivemos. because of this detail, God is sending us a message. E por causa desses detalhes, ou através desses detalhes, Deus hoje nos envia uma mensagem. And we can see that globalization today has made dramatic progress. E vemos hoje que a globalização está tendo um crescimento dramático, impressionante. 30 years ago, if you talked about globalization or one world government, 30 anos atrás, se você falasse em globalização ou um governo único mundial, you were considered a conspiracy theorist. eles iriam dizer que você acreditava em teoria da conspiração. And you would be marginalized. Você seria marginalizado. But deixado de lado. today, globalization is front and center. Veja, hoje, no entanto, globalização está no centro de todas as questões. Everywhere you turn, you read or hear of the news, much of it is about globalization. Todos os lugares para onde você olha, o que você lê, o que você ouve, tudo está envolvendo o tema globalização. They don't necessarily use that term all the time. Eles não usam necessariamente esse termo o tempo todo. But the principles are embedded in what you hear in the news about in geopolitics. Mas os princípios estão ali dentro de cada notícia que vemos na questão da política mundial. Even the Vatican is pushing globalization. Inclusive o Vaticano está levando à frente adiante a globalização. Pope Benedict XVI recently said that we need an economy a global economy that has a few moral and ethical people in control. Bento XVI recentemente declarou que nós precisamos de uma economia mundial que esteja dirigida por algumas poucas pessoas de ética e moral. That's globalization. Isso é globalização. By the way, that wasn't the first time that he said it in December of last year. Mas não foi a primeira vez que ele disse isso. Was it the first time or not? Was not the first. Mas essa não foi a primeira vez que ele falou isso em dezembro do ano passado. He also said essentially the same thing in Caritas in Veritate. Ele falou exatamente a mesma coisa Caritas in Veritate. na carta Caritas e Veritas. This was his encyclical Essa foi a a couple of encíclica. years ago. A encíclica que ele colocou há alguns anos. He is advocating for globalization of the economy Ele estava ali clamando, levando o mundo à globalização econômica. under a moral authority. Sob uma autoridade moral. By the way, do you know what that really means? Por acaso você sabe o que isso realmente quer dizer? The Pope Benedict knows that that no political or merely political government can have moral and ethical principles. Papa XVI sabe que nenhum governo pode se meramente ter uma ética ou governo puramente moral. Morality and ethics is the realm of religion. Ética e moral estão no ramo da religião. So therefore only a religious power can have morality and ethical principles. Portanto, apenas um poder religioso pode ter moralidade, princípios morais e éticos. And the only religious power that has global influence E o único poder religioso que tem influência global is the Vatican. é o Vaticano. So the Vatican, the Pope, is actually asking the global political leaders Portanto, o Vaticano, o papado, está clamando, pedindo aos governos políticos mundiais to give him the authority over the global economy. para dar a ele a autoridade sobre a economia global. For most people that goes right over their heads. Para muitas pessoas isso passa lá longe, But friends, students of prophecy can understand what the Pope says in its real terms. mas agora os verdadeiros estudantes da Bíblia podem compreender o que o papado está dizendo em seus termos reais. And by the way, if the Pope and the Vatican gain control over the global economy, E vejam, se o papado e o Vaticano podem controlar a economia global, they will also gain control over the political order as well. automaticamente eles também obterão controle da ordem política Because mundial. the economy and politics are linked together in the global situation. Porque na situação global, economia e política estão intimamente ligadas hoje. Don't you think that's rather interesting?
Vocês não acham isso muito interessante? The Pope is actually asking the world to fulfill Bible prophecy. Na verdade, o que o Papa está fazendo é pedir que o mundo cumpra a profecia bíblica. He's asking the mighty men of the earth Está clamando que os homens poderosos da terra to globalize globalizem not just the economy and the politics, não apenas a economia e a política, but they are also pursuing global religion. mas também eles estão atrás da religião global. And this afternoon I'm going to tell you a little bit more about the progress of the Sunday law, especially in Europe. E hoje à tarde irei trazer para vocês informações importantes sobre o progresso das leis dominicais, especialmente na Europa. For the papacy is again seeking to establish herself as the moral guide of Europe. Porque mais uma vez o Vaticano e o Papado está se estabelecendo, buscando um lugar para ocupar a posição de líder moral da Europa, But also of the world. mas também do mundo. For our scripture text at the beginning Que de acordo com o texto que nós lemos no início, tells us that all that dwell upon the earth shall worship him. porque diz que todos na terra adorarão Ele. Now, brothers and sisters, what does that mean for us? Irmãos e irmãs, o que isso tem a ver conosco? That means that you and I must prepare now for what is soon to come upon the planet. Isso quer dizer que você e eu precisamos estar preparados para o que está diante de It's nós. already being organized. Está tudo pronto e sendo organizado. It's already being prepared. Já está sendo preparado They're agora. already building the big cities Eles já construíram as grandes and the cidades. control mechanisms to go with it. E todos os mecanismos de controle que acompanham as grandes cidades. Even your mobile phone can be a controlling element. Veja que até o seu celular pode ser um mecanismo de controle. They can find you just like that, Eles podem encontrá-lo assim, nesse momento, de very quickly. uma forma bastante You rápida. can't hide from them. Você não pode se esconder. Your mobile phone is a GPS device. Seu aparelho de celular é um aparelho de GPS, Even when it's turned off, mesmo quando está desligado. as long as the battery is still in it, they'll find you. Desde que a bateria esteja ali, eles encontrarão você. The whole world is being organized to fulfill this prophecy. O mundo inteiro está sendo organizado hoje para cumprir essa profecia. And brothers and sisters, you will be brought into it whether you like it or not. Irmãos e irmãs, você e eu seremos levados a isso, queiramos ou não. So now is the time to make your decisions. Portanto, hoje é o dia de tomarmos a nossa decisão. Daniel did not make his decision about whether or not he was going to be faithful to God Daniel não tomou sua decisão se seria ou não fiel a Deus at the moment he was threatened with the lion's den. no momento em que ele esteve ali sendo ameaçado numa cova dos leões. He made his decision all the way back as a young man when he first came to Babylon. Ele tomou sua decisão lá muito tempo atrás, logo antes de ir para a Babilônia. You cannot make your decision when the Sunday law comes. Você não pode tomar sua decisão quando a lei dominical vier. That's too late. Será muito tarde. Now is the time to make decisions. Agora é o tempo da sua decisão. Now is the time to purify your life. Agora é o tempo de purificar a sua vida. Now is the time to remove those things which are not pleasing to God. Agora é o tempo de remover da sua vida tudo aquilo que não agrada a Now Deus. is the time to change your diet. Agora é a hora de mudar a dieta. Now is the time to change your television program. Agora é a hora de mudar os programas de televisão que você assiste. Now is the time to change the way you live, Agora é a hora de mudar a maneira como você to bring vive. it into harmony with God's principles, E trazer tudo em harmonia com os princípios de so that your Deus. life is pure, Para que a sua vida seja pura. so that you live in the presence of Jesus Christ, Para que você viva e ande na presença de Jesus that Cristo. your character reflects His glory. Para que o seu caráter reflita a sua glória. You see, it's all about character. Veja, tem tudo a ver com caráter. It's not about circumstances. Não tem a ver com as It's circunstâncias. not about privileges. Tem nada a ver com It's privilégios. not about money. Não tem nada a ver com It's not dinheiro. about influence. Não tem nada a ver com influência. It's not about Não possessions. tem nada a ver com os nossos It bens. is about character. Tem tudo a ver com o caráter. Your character is your most important asset. O seu caráter é o ponto mais importante.
And if you organize your character according to the Bible, E se você preparar, moldar o seu caráter de acordo com a Bíblia, then when the time comes for crisis, quando vier o tempo da crise, your decision is already made. a sua decisão já foi tomada. Oh, friends, do not sleep through this. Amigos e irmãos, não durmamos hoje. We are coming up to this very time that's predicted in the Scripture. Estamos a ponto de presenciar justamente o tempo crítico previsto nas And Escrituras. it's all happened before. Tudo isso já aconteceu antes, For history repeats itself. mas a história se repete. And so now is the time to Portanto- prepare your life. Portanto, hoje é o dia de prepararmos a nossa vida, To make certain para ter a that certeza your life is in harmony with heaven de que a nossa vida está em harmonia com a vida do céu, in every way possible. em todos os detalhes possíveis. May God bless you, my brothers and sisters, Deus o abençoe, meus queridos irmãos e as you irmãs, consider how important the time in which we live. ao considerarmos a importância dos momentos em que vivemos. Amen. Amém.